Sou a professora Érica Xavier e hoje vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Esse sistema é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio para todo o nosso corpo. Mas do que ele é formado? Ele é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Os vasos sanguíneos, eles constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue e esses vasos, eles são distribuídos por todo o corpo. São divididos em 3 tipos: as artérias, as veias e os vasos capilares, sendo que as veias são mais finas que as artérias e os vasos capilares são mais finos que as veias. Pense que capilares vêm de cabelo, remeta-se sempre a isso. Um fio de cabelo é bem fino, então a artéria a tubulação por onde passa o sangue mais grosso, ela é uma tubulação mais grossa, as veias já é mediano e os vasos capilares são bem finos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre cada um agora. As artérias são vasos do sistema por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para as outras partes do corpo. As veias, elas são os vasos do sistema que transportam o sangue de diversas partes do corpo de volta para o coração. E atente-se bem, a maior parte das veias, como a jugular, por exemplo, ela transporta o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Já as veias pulmonares, como vimos na nossa aula sobre o sistema respiratório, como funciona o processo de transporte do gás oxigênio para o nosso sangue. As veias pulmonares, elas vão transportar o sangue arterial, que ele é oxigenado, dos pulmões para o coração. Do coração, que vai ser bombeado para todo o corpo. E os vasos capilares, que são ramificações microscópicas de artérias e veias, que integram o sistema cardiovascular, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Por isso, eles são bem finos. Importante dizer também que as paredes dos vasos capilares, elas são compostas por uma camada finíssima de células, que ela vai permitir essa troca de substâncias, de nutrientes, de gases, do sangue para a célula e da célula para o sangue. Ok, vamos falar um pouquinho sobre esse esquema. Temos aqui uma veia. Estamos falando do sangue venoso, que é rico em gás carbônico. E estamos falando aqui sobre o processo de retorno desse sangue. Ele é bombeado pelo coração rico em oxigênio e ele tem que retornar para o coração venoso, ou seja, rico em gás carbônico, que aqui nesse sangue ele vai conter os resíduos dos processos celulares que o nosso corpo realizou. Então, aqui não vai ter nada que o nosso corpo vai utilizar novamente. Então, precisa ser expelido. E como é que ele é expelido? Pelos pulmões, principalmente, porque respiramos o gás oxigênio e expelimos o gás carbônico. Então, esse processo é realizado aerobicamente. Mas como ocorre? A contração dos músculos esqueléticos, ela vai contribuir para promover essa circulação, porque lembre, o sangue oxigenado, ele vai descer facilmente porque o coração vai bombear, mas o que vai fazer com que o sangue venoso, que é mais denso, suba de volta para o coração? Vamos observar no esquema quando os músculos esqueléticos eles se contraem. Note aqui a contração. Eles vão comprimir as veias e forçar o sangue em direção ao coração. Ele vai comprimir, por quê? Por que ele vai comprimir? Porque essa válvula inferior ela vai se fechar e vai impedir o refluxo de sangue. O que é o refluxo? É o retorno desse sangue. E quando os músculos esqueléticos eles relaxam,
As veias elas vão se expandir, vão se encher de sangue, e esse sangue ele vem da região inferior e ela vai impulsionar esse sangue para cima. Então, ele vai voltar, ele vai para o coração. Deu para compreender? Agora vamos falar sobre o coração. Ele é um órgão do sistema cardiovascular que ele vai se localizar na caixa torácica entre os pulmões. Como eu falei, a função dele é bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o nosso corpo. Já as suas paredes são constituídas por um músculo, que é o miocárdio, sendo ele o responsável pelas contrações do coração. Ou seja, sabemos aqui que o coração, ele é basicamente um músculo, porque a função dele é bombear. Então, ele tem que realizar um processo que consome muita energia. Então, ele necessita de todo esse aparato muscular para que ele bombeie todo esse sangue pelo corpo e que ele consiga receber o sangue venoso para sofrer o processo de eliminação do que não é mais necessário ao organismo. Vamos lá, agora vamos entender um pouquinho como realmente vai funcionar esse bombeamento do sangue. O sangue ele vai chegar venoso no átrio direito do coração pelas veias cavas, veia cava inferior, no caso. Ele vai passar pelo ventrículo direito, e vai ser conduzido para a artéria pulmonar. Ele vai ser conduzido para cá, para a artéria pulmonar. E essa vai conduzir o sangue venoso para os pulmões, para ser expelido. Porque, lembre-se, o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico. Já o sangue arterial, que ele é rico em oxigênio, ele vai vir a partir das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai passar pelo ventrículo esquerdo e desce para a artéria aorta. Para a artéria aorta, que é essa região aqui. Com o bombeamento, com a pulsação, que é o movimento de bombeamento do coração, o bater do coração, como a gente chama, o coração ele vai se contrair e ele vai se expandir. Nessa expansão, ele vai encher-se de sangue e na contração, ele vai liberar o sangue. Esse sangue que ele libera é arterial, é o sangue rico em gás oxigênio, rico em oxigênio, que ele vai ser liberado para todo o organismo, para todo o corpo. Temos aqui um resumo, basicamente vamos dar uma revisada em tudo aquilo que eu falei, porque aqui temos um sistema circulatório fechado, que é o nosso sistema circulatório. Ele termina em uma região, em um local, passa por todo um processo e retorna àquele local. Então, ao respirarmos, temos já aula aqui no canal sobre o sistema respiratório. O sangue rico em oxigênio, ele vai passar pelo átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, ele vai subir, vai ser bombeado pelo coração para a artéria e da artéria ele vai ser distribuído para todo o corpo. Após isso, ele vai ser distribuído para o corpo para que as células realizem as suas atividades com o oxigênio presente e demais nutrientes que ele também vai transportar nesse sangue. E os resíduos, ele já vai ser transportado para as veias venosas, que ela é rica em gás carbônico. Ele vai voltar pelo coração, ele vai passar pelo átrio direito, depois pelo ventrículo direito, depois ele vai para a artéria pulmonar, depois esse sangue ele vai ser enviado de volta para o pulmão, por onde o pulmão, como tem na aula também, na aula aqui do canal, que eu expliquei como ocorre esse processo por difusão da passagem do gás oxigênio para o gás carbônico na região pulmonar e esse gás carbônico vai ser expelido. Essa é nossa visão resumida de como ocorre o sistema, a nossa circulação sanguínea. Ok, já que a gente entendeu um pouquinho sobre como ocorre a nossa circulação, o porquê o nosso coração é tão importante, a gente vai falar sobre uma doença
que ela é muito comum nos brasileiros e pode fazer a diferença você conhecer um pouquinho dela aí para a sua vida, que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial sistêmica ou a pressão alta, ela é uma doença cardiovascular que ocorre quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial diastólica é maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Já eu vou explicar o que é esse milímetro de mercúrio. Agora vamos entender um pouquinho como ocorre a medição da pressão arterial. Temos aqui um braço em repouso, onde está ocorrendo o bombeamento normal de sangue. Adicionamos o aparelho de medição de pressão, onde ele vai meçar aqui a pressão arterial. Ao pressionarmos esta extremidade, enchemos essa bolsa de ar e o sangue ele para de ser bombeado para cá, ou seja, interrompemos a passagem do sangue para o resto do braço. E ao colocarmos o estetoscópio, não vamos ouvir nenhum som, porque não vai estar havendo passagem. Aqui, geralmente, a pressão ela vai estar acima de 120 milímetros de mercúrio, porque a gente fala de milímetros de mercúrio porque é utilizado nesses aparelhos. Após pararmos de pressionar essa extremidade, o fluxo sanguíneo ele vai voltar a fluir devagar, porque essa bolsa vai estar eliminando o ar que a gente adicionou nela. Então, é nesse momento que começa a medição da pressão sistólica. A pressão sistólica, ela é aquela que vai marcar a contração do músculo cardíaco. Ou seja, é a contração do músculo é que vai permitir o bombeamento do sangue para o corpo. A partir desse momento, já passamos a ouvir com o estetoscópio algum som e começa a meção da pressão sistólica, que, como a gente falou anteriormente, ela deve estar abaixo ou na média de 120. E após algum tempo, vai se reduzir ainda mais essa pressão, e quando não ouvirmos mais nada, vamos ter a pressão diastólica. A pressão diastólica, ela já é a pressão constante, digamos assim, vamos falar assim, a pressão constante, ou seja, ela é a pressão com a qual o sangue ele é bombeado normalmente, quando o braço ele está em repouso. Tá, mas quais são os principais sintomas? Não existe sintomas para questões iniciais da hipertensão, a gente geralmente só consegue ver algum sintoma quando surge já um estágio mais avançado da hipertensão, no caso, quando a pessoa já desenvolve a hipertensão que necessita de medicamentos para controle. São elas os principais sintomas desse problema: dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbidos no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. E quais são as principais causas? A hereditariedade, no caso, se sua mãe, por exemplo, ou seu pai, ele tem hipertensão, significa dizer que você tem uma probabilidade, uma chance muito alta de acabar desenvolvendo ou vir a ter hipertensão. Agora, se você realizar algum desses feitos abaixo, for uma pessoa que fume, que beba muito álcool, que seja obeso, que sofra com bastante estresse, consuma sal em excesso, esteja com colesterol elevado, tenha diabetes. Repetir aqui estresse, desculpe, e também tem o sedentarismo. Se você for seguir esse estilo de vida e você tiver uma pessoa próxima, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, de ambas as partes,
você tem uma probabilidade muito grande de acabar desenvolvendo a doença no futuro. Essa aula só pode ocorrer graças ao apoio do Programa Residência Pedagógica, Instituto Federal do Piauí e Unidade Escolar Benjamin Batista. Se você gostou, deixe um like aí embaixo, comenta e até a próxima.